O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. A escolha do dia 20 de novembro aconteceu no contexto de declínio da ditadura militar, final da década de 1970 em diante, e de redemocratização do país. O enfraquecimento da ditadura militar deu força aos movimentos de oposição e aos movimentos sociais, como o movimento negro. A data é celebrada com várias apresentações por todo o Brasil. E quem detalha a importância dessa data em nossa reportagem é o professor de História Renato Nascimento. Normalmente as pessoas costumam valorizar muito o 13 de maio, né? Que é o dia da abolição da escravidão. Porém, a abolição da escravidão, na prática, ela não funcionou como deveria. A lei foi implantada, mas até que a lei entrasse em vigor e funcionasse, foi um processo de longas décadas. Em relação à consciência negra, o Dia da Consciência Negra, esse 20 de novembro, né, ela acaba trazendo uma importância maior, principalmente para os grupos, né, os movimentos negros, os movimentos sociais, pelo fato de ter sido uma luta por esses movimentos. A conquista, quando você estuda a história do fim da escravidão de 13 de maio, você percebe que ali foi uma pressão da Inglaterra que tentava acabar com a escravidão para favorecer o comércio. Eles queriam que o Brasil se tornasse um parceiro comercial, um consumidor. Era uma questão capitalista. E o dia 20 de novembro, ele é marcado pela luta de um escravizado, de Zumbi, um dos fundadores do Quilombo dos Palmares, que não se contentou com a escravidão, não se contentou com o sistema, não se contentou com a forma como a sociedade, a igreja tentava convencer os escravos que eles deveriam obedecer, que eles deveriam aceitar normalmente a escravidão, até mesmo como uma forma de conquistar a salvação. Então foi um movimento de resistência. Então quando você olha hoje para a sociedade e percebe que ainda existe racismo, ainda existe preconceito, ainda existe a inferiorização da pessoa pela raça, pelo grupo que ela pertence, pela classe social, então você olha para Zumbi, você olha para o Dia da Consciência Negra e você percebe que é possível conquistar direitos, é possível conquistar através da luta. Então esse é um dia que marca a luta do negro contra o sistema. Então, por isso que eu vejo esse dia como uma importância não para o negro, mas para a sociedade brasileira. Porque quem acabou com a escravidão não foi o negro, quem acabou com a escravidão foi a sociedade. E quem luta hoje para que haja igualdade social, igualdade racial, oportunidade, não é a comunidade negra, é a sociedade brasileira. Então, essa é uma conquista da sociedade, não só do negro. E não é também uma luta, nós não estamos vivendo uma luta de negros contra brancos ou de brancos contra negros. Estamos vivendo uma luta da sociedade contra o racismo. Então essa deve ser a bandeira de todos e não somente do movimento negro. Perante essa data tão importante no nosso cenário brasileiro, analisando os dados, analisando as situações que nós vivenciamos hoje no nosso Brasil, quais as maneiras de reforçar ou de fortalecer essa campanha aí da conscientização, do combate ao racismo e principalmente da valorização do Dia da Consciência Negra no Brasil, Renato? Eu acredito que a base de tudo é a educação, tanto no quesito escola como no quesito família. Eu até comentava com um amigo meu que as pessoas criticam muito essa geração de hoje, os jovens de hoje, pelos seus costumes, seus cabelos, as suas músicas, mas eu falo isso como professor, que eu enxergo nessa geração de jovens de hoje uma geração que vive praticamente sem o racismo. Uma associação que convive bem com os diferentes. Você entra numa escola pública, por exemplo, você vê aquelas pessoas com os cabelos mais diversos, pessoas com os penteados, com a forma de vestir, e há uma união, há uma aceitação maior. Então, eu já começo a ver uma mudança na sociedade a partir dessa geração. A geração de antepassados, a geração da minha época, dos meus pais, ainda reluta um pouco até em acreditar e aceitar que existe racismo no Brasil. Então, eu acho que o principal ponto é a educação. Inclusive, foi criada uma lei, né, no Brasil há pouco tempo atrás, que obriga as escolas a trabalharem o Dia da Consciência Negra dentro do calendário escolar. Então o que acontece hoje nas escolas, igual está acontecendo nas escolas do Brasil inteiro, não é por acaso, é uma luta e o governo entendeu isso.
o governo federal implantou isso como lei. Então eu acho que aí já é o princípio da vitória, da mudança, porque com educação é a única forma que nós podemos mudar o país de uma forma geral.